Acordar cansado, passar o dia inteiro se arrastando, tomar inúmeras xícaras de café para se manter acordado, isso não é normal. Então acompanha esse vídeo que eu vou te dar 5 dicas e as principais causas de você se sentir assim. Nascemos para ter energia. Imagina as crianças. Cheias de energia, pulam, brincam, se divertem, parece que não acaba nunca aquela bateria. E a sensação é de que com o passar da idade, a gente vai envelhecendo e essa energia vai caindo. Certo, isso é bem comum mesmo. Nós não temos como comparar a energia de um adulto com a energia de uma criança. Porém, a energia hoje que nós encontramos na maioria dos adultos, ela é realmente insuficiente. E as pessoas, elas não estão mais vivendo, elas estão sobrevivendo. E mais uma vez, isso não é normal. Não podemos querer ser igual às crianças e ter muita energia, uma energia que não acaba nunca. Mas achar que viver do jeito que estamos vivendo, se arrastando, sempre cansados, não temos disposição para nada, não temos energia para nada, não, isso não é normal. Definitivamente, nós precisamos resolver esse problema. O nosso corpo é uma máquina. E eu adoro falar sobre isso porque é fácil a gente pensar nessa analogia. Uma máquina, ela precisa de manutenção para funcionar. E mais, se uma máquina funciona 24 horas por dia, tem uma grande chance dela quebrar antes do tempo. E o nosso corpo é dessa forma, não é diferente com a gente. Nós precisamos de manutenção dessa máquina, nós precisamos de repouso dessa máquina. E o que acontece hoje é que nesse mundo frenético, busca de sucesso, busca de trabalhar mais, ganhar mais, empreender, crescer na vida, o que não é errado, acaba que nós estamos nos privando do básico, que é o descanso. E enquanto nós deixamos o descanso de lado, achando que é bobeira, deixamos de dormir para trabalhar, acordamos muito mais cedo ou antes do horário para conseguir dar conta de tudo, nós estaremos levando pouco a pouco a danificação dessa máquina, que é o nosso corpo humano. O sono, ele é um momento que as nossas células têm de se regenerar, de se recuperar, de se renovar. Então é aquele momento que você pega o seu celular e conecta no carregador. Conecta ali o fio do carregador e bota na tomada. Esse é o momento de carregar o seu celular, para que no outro dia você consiga utilizar o seu celular sem nenhum problema. Se você não bota o seu celular para carregar ali na tomada, às vezes durante a noite ou no outro horário do dia, o que vai acontecer? Esse celular vai descarregar. Esse celular vai começar a parar de funcionar tudo que você precisa que ele funcione, porque não tem mais bateria. E com o nosso corpo é exatamente assim que funciona. Se a gente não dorme, porque a gente quer viver uma vida de alta performance, a gente vai sofrer as consequências disso. Então o sono, ele é o principal mecanismo para ter mais disposição e energia. Se você não dorme bem, se você dorme muito tarde, fora do horário, se você não tem rotina de sono, se você acorda muito cedo, muitas vezes não batendo a quantidade de horas ideal, tudo isso vai te levar a um quadro de cansaço. E é normal. Não adianta você consumir mais café, consumir energético, consumir estimulantes cerebrais, achando que vai resolver o seu problema se você não dorme, que é o básico. Teu corpo precisa do sono para regenerar. E esse sono, muitas vezes, não é nem porque a pessoa não quer. Às vezes ela até tenta estipular uma rotina, dormir mais cedo, mas muitas vezes as pessoas não conseguem. Elas não conseguem iniciar o sono, elas não conseguem manter o sono. E algumas causas, e acho que a principal de todas, é a própria ansiedade. É a gente ficar vivendo, pensando ali no futuro, no amanhã, no que precisa resolver. E aí nossa mente, nosso cérebro, ele não descansa. E a gente fica aquele pensamento acelerado, naquela ansiedade que a gente não consegue muitas vezes iniciar o sono. Ou quando inicia, acorda várias vezes durante a noite. Então, várias formas a gente precisa trabalhar, e eu vou falar no final desse vídeo sobre o que a gente pode fazer para melhorar esse sono, tá? Mas o principal que eu quero que vocês entendam é que a principal causa para acordar cansado e se sentir cansado ao longo do dia é realmente a alteração do sono. Seja privação de sono, dorme pouco, vai dormir muito tarde ou acorda muitas vezes durante o sono. É a principal causa. Ah, doutora, mas eu durmo bem, durmo a noite inteira e ainda assim acordo cansado. Sabe o que a gente precisa fazer para resolver isso? Dá um like aqui nesse vídeo que você vai ter mais saúde e vai se sentir mais disposta. Então, quando a gente tem uma pessoa que fala que o sono é super ok, que dorme bem, tem boa disposição, a gente precisa investigar alguns fatores, certo?
Um deles, deficiências nutricionais. Então, muitas vezes, deficiência de vitamina D, tão simples. Aquela vitamina que a gente chama mesmo é de hormônio, o hormônio D, que a gente consegue sintetizar a partir da luz solar. Esse hormônio D está relacionado à nossa energia. Não é à toa que pessoas que vivem em ambientes mais escuros, mais fechados, ou até em países que não têm a incidência da luz solar, elas têm um maior índice de depressão, né, de se sentirem mais melancólicas, mais tristes, justamente porque a vitamina D, o sol e a vitamina D, elas melhoram essa questão, essa sensação de sentir-se para baixo, sentir-se cansado. Outro nutriente que é importantíssimo quando falamos em energias é o ferro. O ferro ou a ferritina, que é como a gente deve dosar, é o estoque do ferro no nosso corpo e ele está muito relacionado à energia e à disposição também, além de outros sintomas, né, como queda de cabelo, a própria constipação, mas aí é assunto para outro vídeo. Então, deficiências como deficiência de vitamina D, deficiência de ferro ou até deficiência de outros nutrientes como magnésio, zinco, selênio, vitaminas do complexo B, todas elas podem te dar também um quadro de cansaço. Então, por mais que você durma a noite toda, você pode acordar cansado por ter essas deficiências nutricionais. Ainda assim, tratando deficiências nutricionais ou você não tem essas deficiências nutricionais, um dos pontos que deve ser investigado é alterações hormonais. Hormônios da tireoide, por exemplo, são muito importantes para a tua produção de energia, porque eles atuam diretamente na sua mitocôndria, que é a sua usina produtora de energia. Então, se você não tem hormônio, principalmente o hormônio T3, você vai se sentir mais cansada, vai se sentir indisposta ao longo do dia, independente de ter dormido bem ou não. Outro hormônio que também está relacionado a um quadro de cansaço é a própria insulina. A insulina é aquele hormônio que é bem conhecido nos pacientes com diabetes, mas que nós encontramos alteração de insulina em pessoas que têm maus hábitos alimentares. Então, se você come muito açúcar, muita farinha, muitos industrializados que são bem ricos em açúcar, provavelmente você vai ter um quadro de cansaço, porque esse açúcar em excesso libera insulina pelo pâncreas, o que pode gerar um quadro de fadiga e alteração da tua produção de energia. E vocês conseguiram ver que eu citei várias causas para um quadro de cansaço. Então, consegue enxergar o quanto que é importante a gente entender qual é a causa para assim tratar? Então, eu falei para vocês que eu ia dar 5 dicas de como vocês podem melhorar esse quadro de cansaço, porque eu falei de 5 principais causas. Então, eu vou resumir para vocês as 5 principais causas. Então, a quinta é a alteração do ciclo circadiano, aquele ciclo do cortisol e da melatonina. Você pode melhorar se você colocar uma rotina, hora para acordar, hora para dormir. Se você fizer exposição solar pela manhã, assiste esse vídeo aqui que fala sobre 3 hábitos para incluir pela manhã ao acordar, que você já vai melhorar nessa produção. Evitar estímulos luminosos à noite que vão atrapalhar a produção de melatonina. Então, telas, né? Celular, televisão. Deixar a casa, o ambiente de dormir com baixas luzes. Evitar essa luz branca que vai atrapalhar muito a produção da tua melatonina. Evitar e gerenciar o estresse e fazer uma boa alimentação. Tudo isso já vai te ajudar muito nessa quinta dica que é do ciclo circadiano. Quarta causa, alteração dos hormônios da tireoide. É muito comum que, aliado com essa fadiga, você sinta também outros sintomas, como queda de cabelo, queda da libido, e aí um bom médico vai conseguir investigar e vai tratar o seu problema. Mas caso seja hormonal ou não, princípios básicos, você precisa estar bem nutrido para ajudar a sua tireoide a funcionar. Alimentos que contenham selênio, zinco, por exemplo, castanha, os legumes, você encontra bastante, as carnes em geral, você também vai encontrar o ferro, o zinco, o selênio, vitaminas do complexo B, todas essas vitaminas, esses nutrientes ajudam a tua tireoide a trabalhar bem. E, obviamente, procure um médico para investigar se você precisa repor ou não algum hormônio da tireoide. Terceira causa, a alteração da tua insulina, seja por uma diabetes ou uma pré-diabetes, uma obesidade. Então, essa alteração da insulina, ela acontece pela ingesta alimentar inadequada. Então, para que você trate, você precisa mudar de vez a sua alimentação. Então, começa retirando esse monte de produto industrializado que você tem aí. Preste atenção nos rótulos dos alimentos.
Muitas vezes você compra alimentos que você acha que são saudáveis e tem muito açúcar em sua composição. Geleia, molho de tomate, muitos deles têm açúcar e você nem está sabendo e está consumindo. Então comece a comer comida de verdade, legumes, verduras, frutas, as proteínas no geral. Abuse dos alimentos mais naturais e diminua bastante o consumo dos industrializados. Segunda causa, deficiência de minerais. E aqui o principal deles é o ferro. Como é que você vai saber se tem deficiência ou não? Dosando pelo menos um exame de sangue simples, como um hemograma completo, e uma dosagem de ferritina e índice de saturação de transferrina. Aqui um médico também precisa te ajudar. Nesses casos, muitas vezes você vai precisar repor o ferro, que o seu médico, junto de você, decidirá qual será a melhor forma, seja via oral, seja via injetável, endovenosa, e aí você, junto com o profissional de saúde que te acompanha, vão tentar entender e decidir qual é o melhor tratamento. Mas o que não pode é você ficar com seus níveis de ferritina baixos. E o que eu falo muito nas minhas redes sociais, e se você não segue, segue logo o meu Instagram lá. Se você não tem um nível de ferritina abaixo de 70, você precisa fazer reposição de ferro, porque você vai ter sintomas de cansaço, de queda de cabelo também, que podem acontecer bastante nessas deficiências nutricionais. E a primeira causa, deficiência de vitaminas. E aqui eu vou elencar primeiro a vitamina D, que é a vitamina mais importante, que é o hormônio D, que é esse hormônio que nós temos aí a partir do sol e ele é sintetizado na nossa pele. Caso você não goste de se expor à luz solar ou mora em algum local que não tenha tanto sol e seja muito nublado, a reposição da vitamina D ela é fundamental. É importante que você mantenha níveis de vitamina D adequados no seu sangue, porque ela é excelente para a melhora do quadro de cansaço e até do seu humor. Então gostaram do vídeo? Espero que não tenham saído cansados. Se ficou alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários e lembra de acompanhar o canal para sempre poder acompanhar os vídeos novos que vão sair toda semana.